Bom, já que você já levantou a bola do Castle, vamos comentar então, falando em ablação na IC, né, na insuficiência cardíaca, em que pé que a gente está hoje? Né? Estamos em 2023, porque eu lembro que isso saiu na época que a gente estava na residência, né, o Castle e o Cabana, e aí foi 2 meses saiu o outro, algo assim, foi uma coisa muito próxima, né? E todo mundo falou, nossa, mas são resultados diferentes, né? Vale a pena, não vale a pena? Vamos só relembrar esse panorama aí para eles, Rodrigão. Então, o Castle foi um estudo que avaliou, então, a gente fazer ablação em pacientes, manter o ritmo sinusal em pacientes com IC e FA, né? E a gente teve um resultado que foi um resultado positivo para o estudo, e o Cabana foi um resultado que não foi um resultado que agradou tanto. Então, o problema tá no quê? Tá no paciente, tá na doença ou tá na seleção do paciente, talvez? Ótimo. Essa discussão é boa, é uma discussão de mesa de congresso. Isso aí é uma discussão que dá um podcast só disso, seguramente. Até daria, é verdade. Vai ter que se controlar aqui. Mas assim, falando de ablação, de fibrilação atrial, e aí vem, a gente precisa ver a evidência científica, e é aí que a intervenção tem ganhado o papel, né? Você falou, na insuficiência cardíaca, especificamente de fração de ejeção reduzida, o trabalho de 2018, que é o Castle, trabalho multicêntrico, que hiperselecionou pacientes com IC de fração de ejeção reduzida, menor do que 35%. Pacientes todos tinham algum dispositivo cardíaco, a maioria deles tinha um CDI-ABIV, inclusive, para usar como monitorização de eventos no pré e no pós, né? Ele hiperselecionou porque ele usou pacientes depois de uma ampla triagem. Ele pegou 300 e poucos pacientes, randomizou em 2 grupos, né? Eles pacientes que todos tinham fibrilação atrial, com o ato esquerdo com volume menor que 60, a fração de ejeção reduzida menor que 35% e tinham esse CDI-ABIV, ele randomizou em 2 grupos. Um grupo eu vou fazer a ablação por catéter dessa fibrilação atrial, o outro grupo eu vou seguir o que ele chama de terapia clínica, que envolve terapia de controle de ritmo ou terapia de controle de frequência, dependendo do que o médico assistente do paciente preferir. Poderia ter cardioversão elétrica, poderia ter antiarrítmico, poderia ser só beta-bloqueador para controle de frequência. Tinha os dois. Mais ou menos meio a meio fez controle de ritmo, fez controle de frequência nesse grupo aqui, tá? Então ele comparou, na verdade, a ablação contra uma estratégia qualquer outra, né? E aí ele viu. O Castle foi positivo no follow-up dele, eu não estou lembrando, acho que foram 2 anos de alguma coisa. Ele foi positivo para um desfecho composto que envolvia sangramento desabilitante, AVC, morte cardiovascular e mais alguma coisa. Ele foi positivo para esse desfecho composto no follow-up. E ele foi positivo para o desfecho isolado de mortalidade também, tá? E hospitalização por insuficiência cardíaca. Então foi um trabalho extremamente positivo e animou. O Dr. Marucci, que publicou o trabalho, apresentou no congresso, bateu palma nos late breaks quando ele foi apresentado. E a discussão toda é por que esse trabalho foi positivo. Envolve alguns racionais, né? Os pacientes que fizeram ablação tiveram uma incidência de fibrilação atrial bem menor. Foi sobrevida livre de recorrência de 70 e poucos % no grupo que fez ablação e próximo a 50% no outro grupo controle, né? Eles viram no follow-up que os pacientes que fizeram a ablação, o grupo de ablação teve um aumento maior da fração de ejeção no follow-up, né? Enquanto que o grupo que ficou em tratamento clínico, mesmo aqueles que tiveram ritmo sinusal, não tiveram grande recuperação na fração de ejeção. Uma das discussões é que a ablação é mais eficaz em remodelar o átrio e prevenir a recorrência, e que as recorrências, quando acontecem, são em menor volume. A carga de fibrilação atrial no grupo ablação, quando ele recorria, era bem menor do que o grupo que não recorria, do que não fazia ablação, né? Então, são discussões a respeito do motivo dele ter sido bem positivo. E hoje a gente sabe, porque o Castle não foi o único trabalho de fração de ejeção reduzida que foi positivo. Todos os trabalhos, praticamente, que estudaram a ablação de FA em pacientes com IC de fração reduzida foram positivos até hoje, em maior ou menor escala, com desfechos secundários ou desfechos duros, né? Inclusive o Cabana, na subanálise de pacientes com Cabana, que era mais ou menos uns 10%, se eu não me engano, da casuística, que tinham disfunção ventricular, eles também foram positivos. Então, a gente tem visto que a ablação é uma terapia excelente para pacientes com disfunção ventricular. Quantas vezes você lembrou, num paciente com IC e fração de ejeção reduzida, de ablação por catéter na FA? Eu tenho certeza que a gente lembra do Entresto, da espironolactona, do beta-block, de revascularizar, inibidor de SGLT2, inibidor de SGLT2, TRC, tudo.
que talvez a intervenção que teve mais impacto proporcional no paciente com IC em reduzir mortalidade e hospitalização por insuficiência cardíaca foi a ablação por catéter no paciente que tinha FA. A gente sabe que tem trabalhos com IC de fração reduzida em que o beta-bloqueador ele não conseguiu mostrar o mesmo benefício que tem no paciente em ritmo sinusal. Isso é uma Trabalhos discussão, clássicos. Né? Algumas meta-análises mais recentes foram positivas, as mais antigas nem tanto, mostrando que o ritmo sinusal faz muito bem para quem tem disfunção ventricular. Essa que é a verdade. O débito cardíaco melhora muito, a fração de ejeção melhora. Então, se o paciente não tem, digamos assim, a suspeita de que a FA ela é a causa primária da disfunção, ele melhora se você deixar ele em sinusal. O fato é esse. Né? Uma forma de triar o paciente e ver se ele é um bom candidato é olhar o paciente como um todo. Né? Inclusive fazer um trial que a gente chama de trial de ritmo sinusal. Você pode cardiovertê-lo e ver como é que está o cenário dele no ritmo sinusal para ver se vale a pena você insistir nisso. Né? Olha o tamanho do lado esquerdo e olha a evidência científica. O CASTLE foi o trabalho mais positivo hoje em ablação por catéter num subgrupo específico de pacientes com disfunção. Né? Diferente dele foi o Cabana. O Cabana, que é hoje o maior trabalho de ablação, trabalho clínico com desfechos duros de ablação por catéter de FA, mas numa população mista, né? A randomização foi muito parecida, teve muito mais pacientes, foram mais de 2.500 pacientes no Cabana, e ele randomizou pacientes com a fibrilação atrial persistente ou paroxística e para fazer a ablação ou fazer uma estratégia de controle clínico que envolvia, inclusive, cardioversão, antiarrítmico ou controle de frequência, muito parecido com o CASTLE. A diferença grande entre os dois trabalhos é que um foi exclusivo para a fração de ejeção reduzida e o outro colocou todo mundo no mesmo balaio. Né? Então, é como se a gente estivesse reduzindo a sensibilidade do método para vir positivo. O poder do trabalho muda, porque você tem uma população mais mista. Né? A população mais mista. É tipo a gente querer acrescentar na DAC crônica o benefício de revascularizar, coloca o cara com disfunção e o cara sem disfunção e bota todo mundo no mesmo balaio. É mais ou menos isso. A gente sabe que não é bem assim também. Não é todo mundo que vai se beneficiar da ablação, mas certamente tem alguns grupos que ficou claro quem se beneficia. Um outro problema do Cabana, que foi um trabalho que foi negativo para o desfecho primário, houve uma tendência, um desfecho duro, de 8% no grupo ablação e 9,2% no grupo tratamento clínico, sem significância estatística. Talvez eu tenha confundido os endpoints duros desses dois trabalhos, mas são os dois desfechos duros. Fato é que houve uma taxa de crossover muito grande no grupo Cabana e esse é o grande problema do trabalho. 27% dos pacientes que se supuseram de manter no grupo clínico acabaram fazendo uma ablação por catéter. Quando você fez uma análise dos grupos que receberam a intervenção versus não receberam a intervenção, o tal do S-treated, o trabalho foi positivo para o desfecho primário. Então, até hoje, apesar do Cabana ter sido negativo, existe ainda uma pulga atrás da orelha, né? E aí, de lá para cá, mais trabalhos vieram numa estratégia de controle de ritmo para melhorar desfechos, né? Teve um trabalho mais recente, de 2 anos atrás, que é o EAST-AFNet. O EAST-AFNet é um trabalho alemão que fez um follow-up longo de pacientes com fibrilação atrial, 5 anos de follow-up. Eu diria que foi o trabalho mais importante de fibrilação atrial nos últimos 3 anos aí. Ele é como se fosse um afirme novo, né? Mostrou que a terapia de controle de ritmo, que envolvia ablação por catéter, envolvia cardioversão, envolvia antiarrítmico, num paciente que tinha fibrilação atrial, mais de 65 anos de idade, e que recebia uma intervenção rápida, com menos de 30 dias, na verdade a média foi 35 ou 36 dias do diagnóstico, esse paciente teve um desfecho duro menor, inclusive de AVC. A terapia de controle de ritmo, digamos assim, reduziu AVC num follow-up de 5 anos e um desfecho duro composto. Então o EAST-AFNet é mais um na linha de trabalhos que vem acontecendo para mostrar que o ritmo sinusal envolvendo a ablação por catéter em especial, ele tende a criar resultados e é a primeira vez que a gente tem margeado essa linha de talvez reduzir desfecho duro. Isso nunca tinha acontecido. Então a ablação está ganhando papel, está ganhando espaço, porque o fato é, como eu brinco, não é que a ablação é espetacular, é que o concorrente dela é muito ruim. Né? O antiarrítmico ele tem muito efeito colateral e ele tem uma eficácia baixa em conseguir o que a gente almeja, que é manter o ritmo sinusal. E é claro que é mais do que um problema elétrico, é um problema global. Claro. Como a gente vai falar. Impacta na parte hemodinâmica e tudo mais.